Assistindo Corra que a Polícia Vem Aí, que acaba de estrear nos cinemas, eu me senti como se eu estivesse vendo um mágico, tirando coisas da cartola. E a gente espera às vezes que vai sair um coelho e sai uma coisa completamente diferente, e em seguida vem outra, porque o filme trabalha nessa pegada cômica de trazer uma piada, depois trazer uma imagem, depois trazer um diálogo que não tem muito nexo, mas que faz sentido para o contexto ali. E é sempre esse ritmo contínuo e frenético, né? De muitas piadas e de muitas situações cômicas e absurdas diferentes ali. E eu me diverti muito vendo esse novo filme. Eu vi o de 88, o clássico, recentemente. E foi muito bom de rever, mas o filme novo ele traz, né? Acho que uma maneira também, mais vamos dizer, contemporânea de tratar algumas coisas. E, enfim, acho que cada um vai ter o seu charme e também o seu tom cômico característico, mas ambos são uma experiência muito interessante e muito divertida de se assistir e de se viver no cinema também. Oi, gente! Hoje a nossa conversa é sobre Corra que a Polícia Vem Aí, que já está em cartaz nos cinemas e que tem a direção do Akiva Schaffer. Ele também dividiu a escrita do roteiro com o Dan Gregor e o Doug Mund. E uma coisa interessante a se dizer, e acho que a se destacar aqui, é a questão da trajetória do Akiva Schaffer, já que além de diretor e roteirista, ele também é um comediante. Ele tem um grupo que se chama The Lonely Island, que é um grupo de comédia, e ele também tem outras passagens em trabalhos de comédia e humor, incluindo The Saturday Night Live, em que ele era roteirista. E se a gente pensar o timing cômico de Corre que a Polícia Vem Aí, que é esse timing de comédia pastelão, né, com uma piada atrás da outra, com esse humor mais absurdo, também tem relação com essas sketches, né, que são escritas em The Saturday Night Live. E é interessante como que o diretor consegue trazer isso para o filme, né, trazer essa trajetória, essa experiência dele e potencializar também essa narrativa de Corra que a Polícia Vem Aí. E antes de seguir falando sobre essa comédia pastelão, vamos dar uma olhadinha no contexto dessa história. No novo Corra que a Polícia Vem Aí, o sargento detetive Frank Drabbe Jr. se envolve numa investigação que desafia suas habilidades. Entre equívocos hilários e situações totalmente improváveis, Frank precisa usar toda a sua sagacidade, ou a falta dela, para salvar o mundo e garantir boas risadas. Bom, esse novo filme de Corra que a Polícia Vem Aí, ele é uma espécie de reimaginação do filme de 88, então ele se inspira muito nele, tanto que o Frank Drabbe Jr. é filho do Frank Drabbe, que era interpretado pelo Leslie Nielsen, e o Frank Drabbe Jr., que agora é interpretado pelo Liam Neeson. Então tem uma clara homenagem, fazendo referências, né, ao filme de 88, tanto que tem uma cena logo no início do filme em que o Frank Drabbe Jr. faz uma homenagem ao seu pai, dizendo que ele queria ser igual ao pai, mas também queria ser diferente. E eu penso que essa é uma clara referência ao próprio filme, né? É aquela história do filme fazer uma referência a ele mesmo, já que ele é referenciado ao filme de 88, mas ele também cria coisas próprias. Começando pelo personagem do Liam Neeson, que a gente está acostumado a ver em filmes de ação, sempre fazendo um personagem muito parecido. E eu acho que aqui ele traz essa seriedade que ele usa nas interpretações desses filmes, mas para criar uma espécie de humor mais seco. E que funciona muito bem para o timing cômico de Corra que a Polícia Vem Aí, que a gente vai acabar rindo da maneira como ele lida com as situações ali improváveis que aparecem no caminho dele. E além desse destaque do personagem do Liam Neeson, a gente também tem situações que são tratadas no contexto atual, até voltadas para a tecnologia. E a gente tem cenas também que são inspiradas no filme de 88, como a cena em que o Frank ele vai para um passeio romântico com a Jane, no filme de 88, e aqui a gente tem algo parecido com o Frank Jr. e a Beth, que é interpretada pela Pamela Anderson, que funciona muito bem, inclusive, com o Liam Neeson nesse filme. E esse é um momento muito criativo e muito engraçado, que vai envolver um boneco de neve e um ritual de magia. E é isso que eu penso, o filme ele consegue olhar para essa referência de 88, mas também criar algo próprio
e nessa linha mais original. E toda essa construção está muito bem posicionada nesse contexto da comédia mais exagerada e mais absurda que caracteriza esse humor pastelão, em que a gente vai ver uma ambiguidade em cena presente nos diálogos, presente naquilo que a gente vê, no aspecto visual mesmo, e até na própria construção dos personagens. E aí, por exemplo, no aspecto visual, você tem alguém que olha do lado de fora e que vê algo lá de dentro completamente diferente e ambíguo. Tem também diálogos com frases absurdas ou cheias de duplo sentido, e personagens com comportamentos exagerados e falas deslocadas. Então, tem um personagem que oferece uma cadeira para uma outra personagem sentar e ela diz que não precisa porque ela já tem cadeiras em casa. Então, são coisas nesse sentido que parecem até meio sem noção, mas que funcionam muito bem ali para aquilo que o filme se propõe a trazer como construção narrativa para essa história e para esses personagens. E é um filme de 85 minutos que eu acho que ele tem o tempo exato que ele precisa e que ele consegue aproveitar muito esse tempo para poder colocar esse exagero em cena. Então tem muita coisa, mas essa muita coisa faz sentido para aquilo que está ali. E é um filme que eu me diverti muito, então ele cumpriu o propósito dele, né, que é realmente humor. E não são todas as piadas que funcionam, mas muitas delas funcionam. E é isso, acho que é o momento do cinema realmente para a gente ir para dar risada, sem se preocupar com o sentido da história, porque não é isso que está em jogo, né? O que está em jogo são as piadas e isso que se constrói nesse timing cômico exagerado e absurdo. E isso era o que eu tinha para dizer de Corra que a Polícia Vem Aí. E eu vou ficando por aqui. Aproveito para convidar quem não é inscrito no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até um próximo vídeo, até uma próxima oportunidade. Um abraço!